Olá, benditos! Hoje nós vamos refletir sobre a oitava das 8 visões noturnas dadas ao profeta Zacarias por inspiração de Yahvé. O principal propósito dessa visão é confirmar a fé dos judeus, mostrando o julgamento divino sobre as nações. Pegue sua Bíblia e vamos juntos entender o significado dessa visão agora, aqui no canal Bendito. Zacarias viu 4 carruagens com cavalos de diferentes colorações que saíam do meio de 2 montanhas de bronze. O bronze fornece a nota-chave, pois esse era o metal com o qual instrumentos de guerra eram feitos na antiguidade e simbolizava julgamento. Muitos presumem que os 2 montes mencionados sejam montes conhecidos entre os judeus, como o Monte das Oliveiras e o Monte Sião. Essas 4 carruagens, na verdade, eram conduzidas por seres angelicais enviados por Deus, os emissários da sua guerra contra a terra. As 4 cores dos cavalos talvez subentendam a universalidade do julgamento. Cada julgamento particular tem suas próprias características, ou seja, cada lugar seria julgado de acordo com seus próprios méritos ou deméritos. Como de outras vezes, Zacarias não entendeu a visão e questionou o anjo intérprete. A resposta do anjo foi que os cavalos de 4 cores diferentes representavam os 4 ventos, que por sua vez representavam os 4 pontos da terra por onde os juízos do Senhor de toda a terra deveriam ir. Os cavalos eram atrelados aos pares, como era costume na época. Os cavalos pretos foram incumbidos da região norte, onde ficava a Babilônia, e foram seguidos pelos cavalos brancos. Já os cavalos baios ou malhados foram incumbidos da região sul, onde ficava o Egito. O texto não diz nada sobre o destino dos cavalos vermelhos. Pode ser que tenha sido escolha intencional do autor para focar a mensagem nas direções e missões mais relevantes para o povo de Israel naquele momento. Ou talvez eles tenham ido para o leste, já que esse ponto também não é mencionado. De qualquer forma, Zacarias viu que os cavalos estavam se esforçando para alcançar o seu destino e cumprir a ordem dada pelo Senhor. Deus estava irado com as nações do norte e seus mensageiros providenciariam para que os seus santos propósitos se cumprissem. A ira de Deus só seria aplacada quando a justiça fosse feita contra os seus inimigos e os inimigos do seu povo. Deus é longânimo, mas chega um momento em que as nações enchem o cálice da sua ira com seus pecados e acabam atraindo a justa ira de Deus para si. Essa visão de Zacarias garante que Deus está no controle de todas as coisas em todos os tempos. As 8 visões haviam terminado, mas o Senhor ainda tinha mais uma mensagem para o seu servo. Deus disse a Zacarias que 3 judeus respeitáveis, Eudai ou Elém, Tobias e Gedaías, voltariam da Babilônia trazendo ofertas de ouro e de prata para o Senhor. Eles ficariam hospedados na casa de Josias, ou Rem, e Zacarias deveria ir ao encontro deles. Só podemos imaginar o que aconteceu quando o profeta disse aos recém-chegados que Deus havia ordenado que ele fizesse uma coroa elaborada com o ouro e a prata que eles haviam trazido. E que essa coroa deveria ser colocada na cabeça do sumo sacerdote Josué. Ora, era impensável coroar um sumo sacerdote, porque os sacerdotes nunca haviam sido coroados como reis, e os reis nunca haviam exercido a função de sacerdotes. Era proibido. Ao longo da história de Israel, Deus havia ordenado a separação entre a liderança religiosa e a liderança civil de Israel. Acontece que já havia um governador forte e piedoso em Jerusalém, chamado Zorobabel, e que era descendente do rei Davi. Parece que teria feito muito mais sentido coroar Zorobabel em vez de Josué, que era o sumo sacerdote. Mas Zacarias deixou para explicar tudo somente depois que tivesse obedecido às instruções do Senhor. Confeccionou a coroa e no dia da coroação levou consigo Eudai, Tobias, Gedaías e Josias, que os hospedava.
Ali, diante de todos, Zacarias explicou a ordem que havia recebido do Senhor. Ele certamente disse que, ainda que Zorobabel fosse da linhagem de Davi, ele não era o escolhido de Deus para ser coroado. O escolhido era o sumo sacerdote Josué. E então realizou a cerimônia de coroação. Pela primeira vez na história dos judeus, Deus uniu monarquia e sacerdócio. As palavras pronunciadas pelo Senhor através do profeta Zacarias no ato da coroação de Josué nos mostram que a coroa que foi colocada na cabeça dele era um símbolo não da sua dignidade real, mas a de quem ele estava representando: Cristo, o sacerdote eterno e Rei universal. Com o Messias, seria tudo diferente do que vinha sendo até então na história do povo judeu. O renovo, o Messias, governaria como rei e como sacerdote. O versículo 13 diz que o renovo reconstruiria o templo. Não o mesmo templo em que Zorobabel trabalhou, mas o templo formado pelo seu povo. Haveria perfeita harmonia entre ambos os ofícios, de rei e de sacerdote, pois toda a autoridade civil e religiosa se encontraria harmonizada numa só pessoa, Cristo, o rei e sacerdote. Deus nunca pretendeu que Josué assumisse o controle como rei de Jerusalém. Aquele era apenas um ato simbólico e profético. Por isso, em seguida, Zacarias removeu a coroa de Josué e devolveu-lhe a mitra sacerdotal. Isso porque, de fato, a coroa não pertencia a Josué, mas sim ao Messias que viria e que ele representava ali, naquele memorial. Zacarias colocou a coroa em algum lugar no templo para servir de memorial ou lembrança da promessa do Senhor de enviar um sacerdote rei que traria paz e santidade ao seu povo. O remanescente judeu que se encontrava na Terra Santa deveria obedecer à lei de Deus a fim de que ele pudesse protegê-los e abençoá-los conforme havia prometido, pois o Messias deveria nascer ali, na Terra Santa, na nação de Israel. Passados quase 2 anos, um grupo de judeus veio a Zacarias para que ele respondesse uma pergunta que estava inquietando o povo. Uma vez que o templo estava sendo reconstruído, seria necessário continuar fazendo aquele jejum costumeiro que lembrava a destruição do primeiro templo? A resposta para essa pergunta você confere amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.